Ele me olhou nos olhos e disse aquilo como quem comenta o tempo, sem peso, sem emoção. Você vem também. Temos um jato particular, mas não toque em nada, tá? Isso aqui não é classe econômica, militar pobre. A risada dele ecoou seca, metálica, e por um instante o salão inteiro pareceu ouvir. Eu apenas respirei fundo e sorri. Um sorriso pequeno, controlado, do tipo que aprendi a usar quando a hierarquia te obriga a engolir o orgulho. Quem já passou anos sob comando sabe. Há batalhas que se vencem ficando em silêncio. O pai do meu noivo era o tipo de homem que se achava dono de tudo, do tempo, das pessoas, do ar que respirava. Um magnata do setor imobiliário, colecionador de relógios suíços e de desprezos velados. Desde o primeiro jantar em família, ficou claro. Eu não era o que ele tinha imaginado para o filho dele. Oficial da Marinha? Interessante, mas não é perigoso demais para uma mulher? Foi a primeira frase que ele me dirigiu. E foi também a última vez que eu tentei agradá-lo. Meu noivo, Daniel, sempre se esquivava. Meu pai é assim mesmo, ele dizia. Ele não faz por mal, mas fazia. Sempre fazia. Cada frase dele era uma forma de lembrar o mundo de que ele podia pisar em quem quisesse e sair limpo. O convite para o voo surgiu depois de uma dessas reuniões familiares de fachada. Eles estavam indo para Miami resolver negócios, e o pai dele, entre um gole e outro de vinho caro, soltou. Já que insiste em levar essa farda ambulante, que venha. Vai ser divertido ver como uma militar se comporta entre gente de verdade. Daniel tentou rir, constrangido. Eu apenas assenti. Aceitei o convite como quem aceita um desafio. Não porque eu quisesse estar naquele jato, mas porque eu sabia que às vezes o silêncio fala mais alto do que qualquer resposta. Na manhã do embarque, acordei às 4h30, como sempre fiz durante anos de serviço. Tomei café preto, vesti meu casaco azul escuro, o mesmo que usei em missões que ele jamais compreenderia, e prendi o cabelo num coque firme. Hábito, disciplina. Não era mais sobre agradar ninguém, era sobre lembrar a mim mesma quem eu era. Cheguei ao hangar antes deles. O jato estava parado sob o sol nascente, polido até refletir o céu. O logotipo da empresa familiar estampado na cauda, uma águia dourada segurando uma chave. Quando o comboio deles chegou, percebi que já havia fotógrafos à distância. Ele gostava de ser visto. Sempre. O pai de Daniel desceu primeiro, com seu terno de linho e o sorriso de quem acredita que dinheiro é sinônimo de respeito. Atrás dele, o assessor, o segurança particular e 2 malas Louis Vuitton, que pareciam pesar mais do que a consciência dele. Olha só quem chegou cedo, ele disse, tirando os óculos escuros. Militar pontual, pelo menos isso. Pontualidade é o mínimo que se espera de quem tem palavra, senhor. Respondi. Ele arqueou a sobrancelha, sem entender se era ironia. Palavra é uma coisa cara, menina. Espero que o seu soldo dê conta. Sorri. Nada mais. Daniel me olhou de relance, pedindo com os olhos para eu não reagir. Eu já não reagia fazia meses. Só observava. No embarque, o piloto pediu os passaportes. O pai de Daniel entregou o dele primeiro, seguido dos documentos da família. Quando chegou minha vez, o piloto hesitou por um segundo, olhando a insígnia metálica na capa do meu crachá militar. Oficial? Perguntou num tom respeitoso. Reserva ativa, respondi. Entendido, senhora, ele disse, e digitou algo no tablet de controle. Foi aí que o pai de Daniel soltou a frase que iria marcar o início de tudo. Não precisa tratar como se fosse general, rapaz. Ela é só uma militarzinha. A gente leva por educação. A palavra militarzinha escorregou dele com naturalidade, como se fosse uma piada interna que só ele achava engraçada. O piloto apenas assentiu, profissional demais para retrucar. Entramos no jato. Eu me acomodei no último assento à esquerda, perto da janela. Eles riam alto, brindando antes mesmo da decolagem. Eu ficava ali, observando o contraste. Ele falava de cifras, de contratos, de poder. Eu pensava em silêncio, lembrando de quantas vezes tinha ficado em convés aberto, enfrentando o frio do Atlântico Norte sem reclamar. Riqueza é relativa. Uns têm luxo, outros têm propósito. E o meu nunca esteve à venda. Durante o táxi na pista, o pai de Daniel se inclinou na poltrona e me lançou um olhar calculado. Você acha mesmo que esse casamento vai dar certo? Meu filho é herdeiro de uma fortuna. Você... Tem o quê? Medalhas e soldos? Tenho minha palavra e meu nome limpo. Respondi, sem tirar os olhos da janela. Ele riu. Nome limpo não paga combustível de jato, querida.
Daniel tentou intervir, mas o pai ergueu a mão. Deixa. Ela precisa entender o mundo real. Eu fiquei em silêncio. O silêncio era minha arma favorita. O piloto, do cockpit, pediu autorização para a decolagem. Senhor, preciso apenas escanear o documento da senhora antes de prosseguirmos. Protocolo padrão de segurança aérea para oficiais. Faça logo isso, resmungou o milionário. Só falta atrasar meu voo por causa de burocracia militar. O piloto pegou o crachá, passou no leitor digital acoplado ao painel lateral e esperou. O bip que veio em seguida não foi o esperado. A tela piscou em vermelho. Um som agudo, metálico, ecoou pela cabine. Todos se viraram. O pai de Daniel soltou uma risada seca. Deve ser erro de sistema. Essas coisas de governo nunca funcionam. Não, mas o piloto não riu. O rosto dele empalideceu. Ele se endireitou, digitou algo rapidamente e olhou para mim com uma expressão que misturava surpresa e respeito. Senhora, ele disse, a voz baixa, formal. Por protocolo, preciso confirmar algo. Pode, por favor, repetir seu código de serviço? Bravo Lima 0497. Respondi sem hesitar. Ele digitou. A tela piscou de novo, vermelho mais intenso. E foi então que as letras começaram a se formar no monitor principal. Alerta prioritário. Classificação. Sigma. Identidade. Almirante Fantasma. Ativo naval. Restrito protocolo de segurança. 7A em execução. Silêncio absoluto. O pai de Daniel parou de rir. O assessor olhou ao redor, confuso. O piloto tirou o fone de ouvido, respirou fundo e avisou pelo rádio. Controle de solo. Aqui é Charlie 9. Código 7A confirmado. Ativando o protocolo de escolta imediata. Do lado de fora, o som dos motores mudou. 3 segundos depois, o rugido metálico de caças rompeu o ar. O pai de Daniel empalideceu. Que diabos está acontecendo? Eu não respondi. Apenas olhei para a frente. Calma, enquanto o som dos F-22 se aproximava. E foi ali, naquele instante, antes mesmo de o avião decolar, que percebi que todas as humilhações anteriores estavam prestes a se transformar em silêncio. Um silêncio que faria o mundo inteiro ouvir. O som do alarme parecia vir de dentro dos ossos, não das paredes do jato. Um tom grave, eletrônico, pulsando em intervalos regulares, como se o próprio ar tivesse mudado de densidade. O pai de Daniel olhava em volta, alternando entre confusão e irritação, incapaz de admitir que algo pudesse estar fora do controle dele. O piloto falava rápido no rádio, em códigos que nem Daniel, nem o assessor, nem ninguém ali parecia compreender. O ruído dos caças se aproximando era como trovões que se multiplicavam no horizonte, cortando o ar em vibrações profundas. O milionário levantou-se de supetão tentando se impor. O que é isso, pelo amor de Deus? Eu tenho compromissos em Miami. Resolva esse erro agora. O piloto, pálido, manteve-se imóvel. Senhor, não é um erro. O silêncio dele dizia mais do que qualquer explicação. Eu apenas respirei fundo, mantendo o olhar fixo na janela, onde já era possível ver o contorno metálico dos 2 F-22 se aproximando em formação. As luzes piscavam ritmadas, como olhos atentos. O milionário deu um passo para trás. Você quer me dizer que essa mulher causou isso? Uma militar de base? A palavra base saiu dele com desprezo, mas a entonação agora trazia uma rachadura. Medo. Daniel me olhou, tentando entender o que acontecia. Eu não disse nada. Havia um protocolo que eu conhecia bem. Quanto menos se fala, mais rápido o comando assume o controle da situação. O piloto, em contato direto com a torre, anunciou com voz tensa. Controle de solo. Protocolo 7A confirmado. Solicito instruções. Passageiro identificado como ativo naval restrito. A resposta veio instantânea, em voz feminina e firme. Charlie 9. Mantenha a posição. Autorização de decolagem suspensa. Unidade de escolta já em aproximação visual. Lá fora, o ar vibrou. 2 veículos blindados surgiram na pista lateral, seguidos por um comboio de segurança. O motorista particular do milionário, que observava de longe, recuou o carro instintivamente. As pessoas ao redor começaram a filmar com celulares, atraídas pelo espetáculo repentino. O pai de Daniel tentou impor autoridade, como sempre fazia em reuniões de negócios. Isso é ridículo. Quem é você, afinal? O que significa esse tal de almirante fantasma? Eu exijo uma explicação. Exigir era um verbo que ele usava muito bem, mas ali, no meio daquele protocolo militar, a palavra perdeu o peso. Eu me virei devagar, o suficiente para encará-lo pela primeira vez desde o embarque. Senhor, o que o senhor está exigindo não é uma explicação. É um privilégio.
E privilégio é algo que a Marinha não concede. Ela reconhece. Ele piscou, confuso, como quem tenta decifrar um idioma estrangeiro. Daniel, nervoso, deu um passo à frente. Amor, o que está acontecendo? O amor dele vinha hesitante, com medo de se comprometer. Eu apenas respondi, nada que não devesse ter acontecido há muito tempo. O piloto recebeu nova transmissão e se levantou, alinhando o corpo como se estivesse diante de um superior. Senhora, o comando naval pediu confirmação de identidade visual. Eles estão pedindo permissão para desembarque supervisionado. Ele não me olhou nos olhos quando falou senhora. Disse com a postura de quem sabe que está diante de algo maior que o manual. Eu fiz um leve aceno afirmativo. O rádio crepitou mais uma vez. Unidade de solo confirmada. Equipe de proteção e informação. Repetindo. Equipe de proteção e informação. Foi então que o chão tremeu sob os pneus do jato. Um dos blindados parou próximo à escada, e 3 homens desceram vestindo uniformes que eu conhecia bem. Azul escuro, sem identificação visível, apenas o brasão da Força de Operações Conjuntas. Os rostos sérios, os gestos precisos. O som metálico da escada descendo ecoou como uma sentença. O primeiro oficial subiu, cumprimentou o piloto, depois olhou diretamente para mim. Senhora, sua equipe de proteção está pronta. Ordem direta do Comando Central. O milionário soltou um meio riso incrédulo, quase histérico. Proteção? Dela? Do quê? Vocês enlouqueceram? Essa mulher é uma intrusa. O oficial não respondeu. Ele simplesmente virou o rosto em direção a mim e disse com clareza. Sua autorização, senhora? Eu me levantei com calma. Cada movimento meu era meticulosamente contido, calculado. Fiz o mesmo gesto que fazia quando embarcava em missões de alto risco. Ajeitei o casaco, respirei e apenas confirmei. Procedam. O milionário recuou. Pela primeira vez desde que eu o conhecera, ele não encontrou palavras. Apenas observava, tentando entender como aquela mulher, que ele julgava inferior, podia ter virado o centro de um protocolo militar. Daniel sussurrou algo, mas o som se perdeu sob o rugido dos caças que agora sobrevoavam a pista em baixa altitude. O vento fez tremer as janelas. Um segundo oficial comunicou algo no rádio. Alvo confirmado. Zona segura estabelecida, iniciando o perímetro. Tudo acontecia em sincronia impecável. E quanto mais o pai de Daniel tentava falar, mais evidente ficava que sua influência não significava nada ali. Ele estava em território que não pertencia ao dinheiro, mas à hierarquia. E essa, ele jamais entenderia. Eu segui os oficiais até a base da escada, onde a luz do sol já começava a romper as nuvens. A visão dos caças pairando sobre o aeroporto era algo que sempre me causava uma mistura de respeito e nostalgia. Durante anos, trabalhei na sombra de protocolos que nunca seriam divulgados. Havia operações que não existiam oficialmente, mas que mudaram o rumo de negociações, resgates e tratados internacionais. Almirante Fantasma era apenas um codinome. Um título dado àqueles que serviram em zonas onde o silêncio valia mais que o reconhecimento. E agora, aquele título voltava à superfície, arrancando do chão todo o teatro social construído por aquele homem que achava que podia medir o valor das pessoas pela conta bancária. O pai de Daniel ainda tentava argumentar com o piloto, gesticulando, a voz trêmula. Eu exijo que este voo prossiga. Sou acionista majoritário da empresa de transporte. Tenho influência, contatos. O piloto, já sem a arrogância inicial, respondeu apenas. Senhor, o comando assumiu o controle da aeronave. Eu não tenho mais autoridade aqui. Essa frase atravessou o ar como um corte. A expressão dele se desfez. Daniel desceu logo atrás de mim, ainda atordoado. Por favor, alguém me diga o que está acontecendo. Repetia. Eu não olhei para ele. No fundo, eu sabia que aquilo seria um divisor de águas. E que a partir daquele momento, nada entre nós seria igual. Quando pisei novamente no asfalto, o vento trouxe o cheiro familiar de combustível e metal aquecido. Os 2 oficiais à frente se posicionaram abrindo o caminho. O comboio blindado aguardava de motor ligado, e a sirene dos caças diminuiu até restar apenas um zumbido constante no ar. A voz do comandante ecoou pelo rádio. Situação controlada. Senhora autorizada a deslocamento prioritário. O piloto fez continência antes de voltar ao cockpit. Eu retribuí com um leve aceno. Cada olhar ao redor, de mecânicos a curiosos, era uma mistura de surpresa e reverência. Eles não sabiam quem eu era, mas sabiam que, seja quem fosse,
estava acima da compreensão comum. O milionário desceu por último, hesitante, tentando recuperar a postura. O terno perfeito agora parecia fora de lugar, amassado, sem imponência. Você armou isso, não foi? Alguma encenação para me humilhar? A voz dele falhava entre raiva e medo. Eu o encarei com calma, as mãos cruzadas à frente. Se eu quisesse humilhá-lo, senhor, teria começado muito antes. Isso não é sobre você. Nunca foi. Ele deu meio passo para trás, como se as palavras tivessem peso físico. Daniel tentou segurar meu braço, mas eu desviei. Não toque em mim, Daniel. Você não entende o que está acontecendo, e talvez nunca entenda. O comboio aguardava, e eu sabia que em poucos minutos o protocolo exigiria minha retirada da área. Olhei uma última vez para o jato, ainda imponente, mas agora parado, impotente diante da estrutura militar que o cercava. O som das turbinas se dissipava, e no lugar entrava aquele tipo de silêncio pesado que antecede uma virada. Os olhos do pai de Daniel me seguiam, tentando encontrar algum traço da mulher que ele achava que podia diminuir. Não havia mais nada para ele ver. A mulher que entrou naquele avião era a oficial que aprendeu a suportar humilhações. A que saía agora era a comandante que sabia esperar o tempo certo para que a verdade falasse por ela. Enquanto eu subia no veículo blindado, ouvi Daniel chamar meu nome. Não olhei para trás. O vidro escuro separava dois mundos que nunca mais se tocariam. O motorista me entregou um rádio portátil. Senhora, o comando central está na linha. Peguei o aparelho, ajustei o volume e respondi com voz firme. Almirante Fantasma, em posição, aguardando instruções. A resposta veio com uma formalidade que só se reserva a quem carrega segredos que nunca serão escritos. Bem-vinda de volta, senhora. O país ainda precisa de você. O carro arrancou, deixando para trás o jato, os olhares e o homem que aprendeu tarde demais que respeito não se compra. E enquanto o som distante dos caças se perdia no horizonte, senti o peso das palavras do piloto ecoando dentro de mim. Protocolo 7A confirmado. O mundo acabava de lembrar que algumas forças não se medem por dinheiro, mas por silêncio. O comboio avançava devagar e o asfalto refletia o sol da manhã como uma lâmina líquida. Dentro do blindado, o som era abafado, o ar-condicionado constante, e o único ruído humano vinha do rádio que crepitava ordens em código. Eu olhava pela janela escura e via, à distância, os dois F-22 ainda sobrevoando o perímetro, formando círculos perfeitos, guardiões de algo que ninguém ali, além de mim, compreendia por inteiro. O motorista, um sargento jovem de expressão rígida, não falou uma palavra. À frente, outro veículo idêntico abria caminho entre os carros curiosos, e atrás, mais dois completavam a escolta. As pessoas paravam nas calçadas, erguiam celulares, filmavam, comentavam. Era impossível deter a curiosidade humana diante do inesperado. O nome que a central usara, Almirante Fantasma, já devia ter sido ouvido por meia dúzia de operadores do aeroporto e, em minutos, correria como faísca entre jornalistas e blogueiros locais. A verdade, entretanto, continuaria oculta. Eles poderiam inventar 1000 versões, e nenhuma estaria errada, mas nenhuma seria completa. O poder real estava justamente nesse intervalo entre o que se sabe e o que nunca se pode contar. Enquanto o carro se afastava, vi pelo retrovisor o jato do milionário ainda cercado de veículos de segurança. O pai de Daniel permanecia na pista, parado, o paletó balançando ao vento, o rosto imóvel. Aquela figura que sempre usava o olhar como arma, agora estava sem expressão, como se o mundo tivesse virado um idioma que ele não dominava. Era o tipo de cena que jamais se apaga da memória de um homem acostumado a mandar. Eu sabia que aquilo iria persegui-lo por muito tempo, mais do que qualquer palavra que eu pudesse dizer. Algumas lições precisam de silêncio para se fixar. O comboio me levou até um prédio discreto na lateral da base aérea. Nenhum brasão visível, nenhuma placa, apenas concreto e vidro refletindo o céu. Quando as portas automáticas se abriram, um oficial da Força Aérea aguardava. Senhora, bem-vinda de volta, disse ele, erguendo a mão em continência. Repeti o gesto com naturalidade, e naquele simples movimento senti o peso dos anos que eu havia tentado enterrar. Ele me conduziu por um corredor estreito, o som dos nossos passos ecoando no piso polido. A sala de reunião no final tinha paredes de vidro escuro e uma mesa longa com apenas 3 pessoas. Um comandante de operações conjuntas, uma mulher de terno preto que não se apresentou, provavelmente inteligência, e um capitão de comunicações.
O comandante levantou-se, e a formalidade dele era diferente da que se reserva a um superior hierárquico. Havia reverência, quase gratidão. Almirante, não esperávamos reativar o protocolo tão cedo. Eu assenti, mantendo o tom neutro. Nem eu esperava que fosse necessário. O capitão projetou na tela central as imagens captadas pelo satélite de segurança do aeroporto. Tudo havia sido registrado. O alarme vermelho, o pouso dos caças, a movimentação dos veículos. O comandante observou com atenção e depois comentou: "Vai vazar. Sabemos que não há como conter o vídeo, mas talvez seja melhor assim. De vez em quando o país precisa ser lembrado de que ainda existem forças silenciosas protegendo-o." A mulher de terno acrescentou: "A senhora quer que emitamos uma nota de controle?" Balancei a cabeça. "Não, deixem que as versões se multipliquem. É mais útil quando ninguém sabe qual é a verdadeira." Ela anotou algo, e o silêncio voltou. Era o tipo de reunião em que se dizia pouco, porque o essencial já estava compreendido. O comandante encerrou com uma frase que soou mais pessoal do que institucional. "O país deve muito à senhora. Lamento o modo como foi exposta." Eu respirei fundo. Não há nada a lamentar. Alguns homens precisam de palco para se sentirem grandes. Outros só precisam de silêncio para existir. Ao sair da sala, o corredor parecia mais longo. O sargento aguardava do lado de fora, pronto para me levar de volta ao comboio. Enquanto caminhávamos, vi, à distância, repórteres sendo mantidos atrás das cercas de segurança. O boato já havia se espalhado. Eles gritavam perguntas, tentando decifrar quem era a mulher escoltada por militares e protegida por caças. Nenhum nome seria confirmado, e ainda assim, cada rosto ali mostrava a mesma mistura de fascínio e desconforto. Eu passei por eles sem olhar, protegida pelo vidro escuro do veículo, e lembrei da frase que meu instrutor dizia nas formações: "A verdadeira autoridade não se explica, se impõe pela calma." O comboio deixou a base e seguiu pela rodovia. As sirenes estavam desligadas agora, apenas o som grave do motor cortando o vento. Por alguns minutos, pensei em Daniel. Ele devia estar no aeroporto ainda, tentando entender o que acontecera, dividido entre a lealdade ao pai e a vergonha silenciosa. Eu o conhecia o bastante para saber que ele tentaria me ligar. E de fato tentou. O celular vibrava sem parar dentro do bolso do casaco. Eu deixei tocar até cair na caixa postal. Não porque quisesse puni-lo, mas porque havia perguntas que não mereciam resposta. A dor de ser subestimada é um tipo de cicatriz que não se compartilha. Quando chegamos à residência oficial temporária, uma casa discreta próxima ao litoral, a escolta se dispersou. O comandante já havia providenciado o sigilo. A funcionária que me recebeu entregou uma pasta com os relatórios e documentos atualizados. "Sua patente foi revalidada, senhora. Há também uma carta de agradecimento assinada pelo alto comando." Agradecimento. Palavra pesada para quem viveu anos sem precisar de aplauso. Assinei os papéis, agradeci e pedi café. Enquanto esperava, sentei-me na varanda, observando o mar distante. O som das ondas era uma lembrança de outro tempo, quando o mar era fronteira e abrigo. Foi ali, naquela calma momentânea, que a ficha começou a cair. Tudo o que eu havia escondido durante anos, toda a identidade apagada por segurança, voltara à tona em um único estalo de alerta eletrônico. Eu havia jurado nunca mais usar aquele título, nunca mais atender por aquele código. Mas talvez o destino não se importe com juramentos. Ele apenas empurra cada um para o lugar de onde nunca devia ter saído. Lembrei do olhar do pai de Daniel, da maneira como ele se encolheu diante do protocolo que não compreendia. Não havia raiva em mim, apenas uma serenidade nova, uma certeza de que a justiça às vezes é lenta, mas sempre chega. O rádio sobre a mesa chiou. "Senhora, aqui é o comando central." Os vídeos começaram a circular. Nenhuma informação sensível foi vazada, mas o público criou especulações. "Queremos instruções sobre contenção." Apertei o botão e respondi: "Não façam nada. Deixem que as versões floresçam." O mito do almirante fantasma sempre serviu melhor como lenda do que como fato. Houve uma pausa antes da voz responder. "Entendido." Desliguei o aparelho e permaneci olhando o mar. Mais tarde, ao cair da noite, decidi voltar ao aeroporto, discretamente, sem comboio. Usei um veículo comum, acompanhada apenas de uma agente de confiança.
Precisava encerrar algo antes que o peso da dúvida destruísse o pouco de respeito que restava entre Daniel e eu. O hangar estava quase vazio, mas o jato ainda estacionado, agora sob vigilância militar. O pai dele permanecia lá dentro, ao telefone, gesticulando, tentando acalmar investidores que tinham visto o vídeo. A arrogância se transformara em pânico. Quando me viu, congelou. Então é verdade, murmurou. Você é alguém que nem devia existir. Eu respondi com calma. É, e mesmo assim, estou aqui. Ele se levantou devagar, o olhar carregado de raiva impotente. Por que não disse quem era? Por que me deixou falar daquele jeito? Sorri levemente. Porque às vezes o inimigo precisa mostrar quem ele é, antes que o campo de batalha comece. Dei as costas a ele e fui até Daniel, que me esperava próximo à escada da aeronave. Parecia menor, como se a vergonha o tivesse encolhido. Eu juro que não sabia, disse. Eu acreditava que você era apenas discreta. Discreta é uma palavra gentil para quem foi treinada a desaparecer, respondi. Ele tentou segurar minha mão, mas eu a retirei. Tudo bem, Daniel. Você não me deve desculpas. O problema não foi o que você não sabia. Foi o que escolheu não enxergar. Deixei-o ali, parado, e caminhei de volta para o carro. Atrás de mim, o som distante dos motores dos caças ecoou novamente, como se o céu reafirmasse a hierarquia invisível das coisas. De volta à base, as luzes da noite refletiam no mar. Recebi um relatório resumido. Os F-22 haviam retornado à frota. A imprensa especulava teorias sobre espionagem. E o protocolo 7A seria arquivado novamente até nova ordem. O país voltava ao seu ritmo, mas eu sabia que algo havia mudado. Pela primeira vez em muitos anos, minha identidade secreta tinha uma consequência emocional, não apenas estratégica. A revelação não fora planejada, mas talvez necessária. Quando desliguei as luzes e me sentei à mesa, percebi que não sentia cansaço, apenas um tipo de vazio silencioso. O espaço deixado quando a máscara cai e o rosto verdadeiro volta a respirar. Lá fora, o rugido distante dos caças desapareceu completamente. A noite estava calma, e eu sabia que, a partir dali, nada mais seria como antes. Durante muito tempo, a única maneira de sobreviver foi ser invisível, e talvez por isso eu tenha aprendido a me mover no silêncio, a caminhar sem deixar rastros, a ouvir antes de responder. Antes de o nome Almirante Fantasma aparecer nas telas do aeroporto, eu já o havia sepultado. Era um título que eu nunca quis, e que nunca me pertenceu de verdade. Ele foi imposto, criado em relatórios que jamais vieram a público. Aquilo que o mundo via como uma lenda começou num corredor estreito, em uma base esquecida no litoral do Rio Grande do Norte, há mais de uma década, quando eu ainda era apenas tenente. Eu havia sido destacada para um grupo de operações conjuntas da Marinha, uma equipe formada por oficiais de diversas especialidades que tinham uma coisa em comum: a capacidade de manter segredo. Nossa função era simples e perigosa: fazer o que não podia ser registrado, resolver o que não podia ser admitido. Missões em águas internacionais, resgates discretos, negociações com países que negavam qualquer envolvimento. A primeira vez que participei de uma operação de sigilo total, entendi o peso da expressão sumir por dentro. Deixar de existir oficialmente é mais fácil do que as pessoas imaginam. Basta uma assinatura. Foi durante uma dessas missões que tudo começou. Um navio cargueiro brasileiro havia desaparecido no Atlântico Norte, levando a bordo um grupo de civis e informações confidenciais sobre rotas navais. O governo não podia admitir o desaparecimento, então montaram uma equipe pequena e me colocaram como oficial de inteligência. Quando localizamos o cargueiro, descobrimos algo que jamais foi divulgado. Ele havia sido interceptado por forças estrangeiras disfarçadas de mercantes. O que era para ser um resgate virou uma operação de contenção diplomática. No meio da confusão, o capitão foi ferido, e coube a mim assumir o comando. Foi ali, com o mar revolto e o rádio em silêncio, que nasceu a primeira menção ao codinome. O fantasma do Atlântico retomou o navio. Foi o que um dos marinheiros transmitiu em código. O nome ficou. Quando voltamos ao país, o episódio foi apagado dos registros, o capitão reformado. E eu recebi uma proposta: integrar o setor de operações invisíveis, uma divisão que não existia oficialmente, mas operava sob autorização direta do comando naval. Eu aceitei, não por ambição, mas por dever. A partir daquele dia,
Meu nome foi retirado de todos os sistemas públicos. Passei a ser apenas um código, uma presença que os poucos autorizados chamavam de Almirante Fantasma. O título de almirante era simbólico, uma forma de garantir autoridade total durante as missões. Eu não usava uniforme nem insígnias, apenas o crachá de identificação com o selo de segurança máxima, o mesmo que o piloto escaneou no aeroporto. Os anos seguintes foram um borrão de mares e vozes codificadas. Houve operações que duraram semanas, outras que começaram e terminaram no mesmo dia, e algumas que nem eu sabia se haviam realmente acontecido, mas lembro de cada rosto que encontrei. Lembro de como as pessoas olhavam para mim com aquela mistura de respeito e medo. Lembro das noites sem sono, da maresia impregnando o corpo e da sensação de que o mar era o único que sabia meu verdadeiro nome. É um tipo de solidão que não se descreve. Enquanto outros oficiais colecionavam condecorações e cerimônias, nós colecionávamos memórias que precisavam ser negadas. Certa vez, em uma operação na costa da Somália, fomos enviados para evacuar uma equipe médica brasileira sequestrada. O governo negava oficialmente a presença deles, e a missão era recuperar todos sem deixar vestígios. Foi ali que aprendi o significado cruel da expressão sem testemunhas. Perdemos 2 homens, e um deles era o sargento que me ensinara a desmontar um rifle às cegas. Eu trouxe o corpo dele de volta, dentro de um container que nunca foi aberto. No relatório, constava apenas material recuperado. Foi quando percebi que a linha entre honra e omissão é fina demais para quem serve ao silêncio. Depois disso, pedi afastamento. O comando recusou. Fui promovida por mérito de sigilo, algo que parecia uma piada. Quanto mais invisível eu fosse, mais alto subia. O fantasma se tornava uma entidade conveniente. Em certas reuniões, oficiais falavam do almirante fantasma como se fosse outra pessoa, uma lenda operacional. E eu sentava à mesa, calada, ouvindo minha própria história contada como boato. Foi o preço que aceitei pagar. Com o tempo, comecei a desaparecer também fora das missões. Não havia família próxima. Meus pais morreram cedo e meus irmãos seguiram vidas distantes. A marinha se tornou tudo. Mas quando o corpo cansa, a mente busca abrigo, e o abrigo se torna o esquecimento. Fui autorizada a reformar-me discretamente, sob condição de manter o sigilo vitalício. Recebi uma identidade civil sem vínculos militares. Era como nascer de novo, mas sem infância, sem raízes. Foi nessa época que conheci Daniel. Ele trabalhava como engenheiro civil em um projeto costeiro e parecia enxergar em mim algo que eu mesma havia esquecido. Normalidade. Durante meses, escondi quem eu era. Não por desconfiança, mas por necessidade. Ele via em mim apenas uma mulher reservada, disciplinada, de passado difícil. Eu permiti que fosse assim. Talvez, no fundo, eu quisesse acreditar nessa versão civil de mim mesma. Mas o passado nunca fica quieto. No dia em que o pai dele me perguntou o que eu havia feito antes de entrar na reserva, respondi apenas: servi ao mar. Ele riu, achando que era modéstia. Se soubesse quantas decisões de segurança nacional foram tomadas em silêncio porque eu existi, talvez tivesse engolido a risada. Mas eu não queria reconhecimento. Queria paz. Queria acordar e não ouvir o som distante de helicópteros sobrevoando a memória. O nome Almirante Fantasma só voltou a me perseguir por causa de um erro burocrático. Ou talvez não fosse erro. Meu crachá havia sido renovado automaticamente, por um sistema de segurança que cruzava dados de oficiais em potencial risco. Ele não devia mais estar ativo. Quando o piloto do jato o escaneou, o código de alerta foi acionado. Aquele instante no aeroporto foi a colisão de 2 mundos. O meu, feito de códigos e lealdade silenciosa, e o dele, feito de poder e vaidade. Enquanto o país inteiro especulava quem era a mulher escoltada por caças, eu revivia mentalmente cada missão que me trouxera até ali. Lembrava das vezes em que precisei decidir em minutos se alguém viveria ou morreria, das mensagens que apaguei antes de dormir, dos nomes que nunca mais foram pronunciados. Ser o fantasma significava carregar o fardo de quem age no escuro, para que outros possam viver à luz. E agora, ironicamente, era essa sombra que me protegia. Naquela noite, sentei diante do espelho e tirei o crachá do bolso. O metal frio refletia a lâmpada amarelada da sala. Por um instante, pensei em destruí-lo, mas alguma coisa dentro de mim disse para guardar. Talvez porque, no fundo,
eu soubesse que aquele episódio com o milionário era apenas o início de uma nova fase, uma em que o passado não podia mais ser apagado. Olhei pela janela e vi o mar escuro lá embaixo, o mesmo que me fez e me desfez tantas vezes. Entendi que não há como fugir do que se é. O mar nunca esquece seus marinheiros, mesmo os que tentam andar em terra firme. A notícia se espalhou antes que o sol nascesse. No início, eram apenas rumores. Uma mulher misteriosa, um alerta militar em aeroporto particular, caças convocados por protocolo de segurança nacional. Mas as horas seguintes transformaram o episódio em espetáculo. Canais de notícia repetiam as mesmas imagens. O jato parado na pista, cercado de veículos blindados, 2 F-22 sobrevoando e uma mulher de casaco azul descendo calmamente, ladeada por oficiais. Nenhum nome confirmado, nenhuma declaração oficial, apenas conjecturas. Almirante Fantasma, diziam alguns, uma das figuras mais enigmáticas da Marinha Brasileira, diziam outros. Para quem estava de fora, era mito. Para quem havia estado dentro, era aviso. Na casa de praia onde eu estava alojada, o telefone tocava sem parar. Meus superiores queriam garantir que eu não desse entrevistas, que não fosse vista em público, que o protocolo de silêncio fosse mantido. Eles sabiam que eu não o quebraria. O que eles não sabiam era que, por dentro, algo mais profundo se movia. Uma sensação antiga, esquecida, de que o tempo finalmente cobrava o preço de cada humilhação engolida. 3 dias depois do incidente, o pai de Daniel pediu um encontro. A mensagem veio através de um advogado, formal, seca. O senhor Eduardo Maia solicita uma conversa pessoal de caráter urgente. Respondi que não tinha nada a discutir. Ele insistiu. Ofereceu jantar, depois uma reunião discreta, depois apenas 10 minutos do seu tempo. No 4º dia, quando a imprensa começou a noticiar que a empresa dele estava sendo investigada por contratos fraudulentos de transporte aéreo, aceitei. Não por curiosidade, mas por dever. Havia algo que eu precisava encerrar. O restaurante escolhido era o mesmo onde ele me apresentou pela primeira vez à família, um lugar caro, de vista para o mar, onde os garçons se moviam como sombras e o silêncio custava caro. Cheguei pontualmente. Ele já estava lá, sentado, com um copo de uísque pela metade. Não havia mais arrogância em seu rosto, apenas o tipo de tensão que antecede a rendição. Quando me viu, levantou-se rápido demais, o que o fez parecer menor. "Obrigada por vir", disse, e a voz falhou na metade. Sentei sem responder. Por alguns segundos, o som das ondas preenchia o espaço entre nós. Ele pigarreou, ajeitou os punhos da camisa, tentou começar de forma ensaiada. "Olha, eu sei que as coisas saíram do controle. Eu não fazia ideia de quem você era. Se soubesse..." Interrompi. "Se soubesse, me trataria melhor? Ou apenas fingiria respeito até descobrir uma brecha para me diminuir de novo?" Ele ficou em silêncio, olhando para o copo. A mão tremia levemente. "Eu errei", murmurou. "Acho que o poder faz a gente esquecer que outras pessoas têm o seu também." A frase soou ensaiada, quase como um pedido de socorro. "Não foi o poder que fez o senhor esquecer", respondi. "Foi o costume de achar que nunca precisaria responder a ninguém." Ele tentou sorrir, mas o rosto não obedeceu. "Eu perdi investidores, contratos. A imprensa quer saber o que aconteceu naquele aeroporto. A senhora poderia ajudar. Uma palavra sua, uma nota oficial dizendo que tudo foi apenas um mal-entendido." O pedido pairou no ar, pequeno, covarde. "Um mal-entendido?" repeti. "O senhor me humilhou em público, me tratou como lixo, riu da minha farda, e agora quer que eu limpe a bagunça que o próprio orgulho causou?" Ele abriu a boca, fechou de novo. "Eu estava com medo", disse por fim, "do que o meu filho estava fazendo, de se casar com alguém que pudesse diminuir o nome da família." Inclinei a cabeça levemente. "E agora?" perguntei. "Agora entendo que o nome que precisava ser diminuído era o meu." Houve um silêncio longo. Os garçons evitavam se aproximar. Lá fora, o mar se movia lento, indiferente. Eu o observava, e pela primeira vez não via um inimigo, mas um homem derrotado por si mesmo. O tipo de derrota que não é pública, mas moral. "Sabe, Sr. Maia", falei por fim, "existem diferentes tipos de riqueza. A sua sempre foi visível. Prédios, ações, jatos. A minha sempre foi invisível. Lealdade,
comando, propósito. O senhor confundiu simplicidade com fraqueza. E agora está descobrindo que o que não se enxerga costuma pesar mais. Ele respirou fundo, os olhos marejados. Eu perdi tudo, confessou. Daniel me culpa. A empresa está despencando. Só queria entender quem é você, de verdade. Sorri levemente. Eu sou o resultado das coisas que o senhor despreza. Disciplina, silêncio e fé. Levantou-se, estendeu a mão, hesitou. Eu não retribuí. Espero que um dia consiga me perdoar, disse, tentando manter dignidade. O perdão não é o que o senhor precisa, respondi. O que o senhor precisa é aprender a escutar quando o silêncio fala. Saí antes que dissesse qualquer outra coisa. No carro, enquanto o motorista me levava de volta à casa de praia, percebi que não sentia ódio. Sentia algo muito mais raro, indiferença. Ele já não tinha poder sobre mim. A vingança verdadeira não é destruir o outro. É vê-lo se destruir tentando consertar o que quebrou sozinho. No dia seguinte, a assessoria da empresa dele soltou um comunicado confuso, negando irregularidades. O mercado reagiu mal. As ações despencaram, e os jornais passaram a usar palavras como crise, repercussão, queda do Império Maia. Eu lia tudo com calma, sem pressa, como quem observa a maré levar os destroços do próprio navio. O silêncio que antes me sufocava, agora era abrigo. Daniel me ligou à noite. Disse que o pai estava arrasado, que não saía de casa, que precisava de ajuda. Perguntou se eu poderia ao menos falar com ele uma última vez, para amenizar as coisas. Eu escutei até o fim e respondi apenas: eu já falei. Ele só não ouviu. Daniel tentou insistir, mas percebi que ele ainda falava como filho de um milionário, não como homem. Desliguei. Na manhã seguinte, acordei antes do amanhecer e caminhei pela areia. O mar estava calmo, e o céu começava a clarear. Pensei em quantas vezes eu havia ficado ali, de uniforme, esperando ordens, e em como agora aquele mesmo horizonte parecia devolver a mim o controle que um dia me foi tirado. Às 6, recebi uma mensagem cifrada no celular, uma linha apenas. Protocolo 7A finalizado. Autorizada a retomada de status civil. Significava que eu podia oficialmente desaparecer de novo. Mas algo em mim resistiu. Eu não queria mais ser apenas um código. Voltei para casa e encontrei sobre a mesa um envelope, sem remetente. Dentro, um convite formal para uma cerimônia de homenagem reservada. Reconhecimento de serviços de risco nacional. Categoria especial. Era uma forma elegante de agradecer publicamente sem revelar nada. Pensei em recusar, mas acabei aceitando. Não por vaidade, mas porque queria olhar nos olhos daqueles que ainda acreditavam que poder e respeito são a mesma coisa. A cerimônia aconteceu em uma base naval de Brasília, discreta, sem imprensa. Oficiais de alta patente estavam presentes. Quando entrei no salão, as conversas cessaram. O comandante responsável entregou-me a medalha e disse: "Esta é a primeira vez que a Marinha concede a condecoração máxima a alguém que nunca existiu oficialmente." Sorri. A primeira, talvez, mas não a última. Ao final, um grupo de jovens oficiais se aproximou, pedindo conselho. Eu disse apenas: "Nunca deixem que o silêncio dos outros diminua a voz da sua consciência." Eles assentiram, e percebi que, de algum modo, o ciclo se fechava. Enquanto voltava para casa, a notícia da cerimônia já vazava em fóruns militares e blogs. O nome Almirante Fantasma ganhava nova vida, agora sem escândalo, mas com respeito. Em poucos dias, os mesmos jornalistas que haviam especulado sobre o mistério do aeroporto começaram a narrar a história como um feito de honra. O milionário, por sua vez, reapareceu em notas discretas, pedindo reconciliação familiar. Eu sabia o que isso significava. Medo, culpa, desespero. O império dele estava ruindo, e ele precisava de um rosto respeitável para amortecer a queda. Dessa vez, eu não recusei o convite. Aceitei encontrá-lo mais uma vez, mas nas minhas condições. E quando nos vimos, não foi mais ele quem conduziu a conversa. Eu o recebi em pé, em um salão administrativo da base, onde o brasão da Marinha cobria a parede. Ele olhou em volta, desconfortável, e percebeu que ali, o poder dele não valia nada. "Eu queria me desculpar pessoalmente", disse, "e também oferecer algo. Uma parceria, talvez. Um gesto de boa-fé." Eu o interrompi com um olhar. "Senhor Maia, quando alguém usa o dinheiro para comprar respeito, é porque nunca o teve. E quando alguém tenta devolver o que nunca foi dele,
É porque finalmente entendeu o peso da vergonha. Ele abaixou os olhos, murmurou um agradecimento sem sentido e saiu. Foi naquele instante que percebi que a humilhação se completara, não pela dor que ele sentia, mas pela minha ausência de raiva. Eu havia vencido sem levantar a voz, sem mover um dedo além do necessário. O mundo finalmente havia se reorganizado ao redor da verdade que ele tentou ignorar. Quando ele se foi, fiquei sozinha na sala, olhando o reflexo da medalha sobre a mesa. O metal brilhava como uma cicatriz polida. Pensei em tudo o que perdi para chegar até ali. A juventude, o anonimato, o amor talvez. E ainda assim senti paz. Porque a verdadeira vitória nunca é pública. Ela acontece em silêncio. No momento exato em que a pessoa que tentou te diminuir percebe que nunca esteve à sua altura. Naquela manhã, o céu estava limpo, de um azul quase metálico, e o vento soprava do sul trazendo o cheiro salgado do litoral. O aeroporto particular onde tudo começou havia sido reaberto após dias de investigação, e o mesmo jato, aquele onde fui chamada de militar pobre, aguardava na pista, com o brilho impecável que só máquinas caras possuem. Eu o olhei à distância e senti uma estranha sensação de espelho. O cenário era idêntico, mas nada mais era o mesmo. O convite dessa vez não vinha do pai de Daniel. Era do próprio comando naval. Uma operação diplomática exigia minha presença discreta em Washington. E por coincidência, ou ironia, o transporte mais adequado disponível era o jato do Grupo Maia, agora sob intervenção judicial. A aeronave estava temporariamente sob custódia do governo. O destino tinha um senso de humor cruel. Aceitei sem hesitar. Havia algo de poético em usar o mesmo espaço que me expôs ao desprezo para representar o estado que aquele homem achava dominar. No trajeto até a base, o motorista militar me informou que Eduardo Maia insistira em comparecer à decolagem por cortesia, como se quisesse provar ao mundo que ainda tinha algum controle sobre o que um dia fora seu. Eu não me surpreendi. Homens como ele não aceitam o silêncio como sentença. Precisam da plateia, mesmo quando perdem o palco. Quando cheguei, ele já estava lá, parado próximo ao hangar, terno escuro, expressão contida. O vento fazia o cabelo grisalho dançar desordenado, e havia cansaço no rosto. Não o cansaço físico, mas o de quem tenta parecer inteiro depois que o mundo lhe tirou o centro. Aproximei-me, cumprindo o protocolo. 2 seguranças à frente, uma oficial de apoio logo atrás. Ele esperou até que estivéssemos próximos, e então disse com voz baixa: "Nunca pensei que veria esse jato sob outra bandeira." Sorri com leveza. "O mundo muda rápido, Sr. Maia, às vezes em questão de segundos. O senhor deve saber." Ele assentiu, evitando o olhar. A oficial entregou-me os documentos de embarque. "Senhora, sua autorização já foi enviada ao controle aéreo. O piloto e a equipe aguardam ordens." Agradeci e subi a escada lentamente, sentindo o mesmo cheiro de couro e metal da primeira vez. Mas agora cada degrau parecia um passo de retorno ao lugar que me pertencia. Dentro da cabine, o piloto se levantou e fez continência. Era o mesmo homem do incidente anterior. "Senhora, honra tê-la de volta a bordo." Respondi com um aceno. Ele parecia diferente, menos tenso, mais reverente. Entregou-me o painel de voo e disse: "Todas as rotas revisadas e sob protocolo de segurança máxima. A senhora tem prioridade absoluta." Sentei-me na poltrona da frente, a mesma onde o pai de Daniel havia rido da minha origem. O contraste era quase palpável. O silêncio dentro da aeronave era confortável, não opressor. Enquanto os motores eram ligados, avistei pela janela Eduardo Maia parado ao lado de uma caminhonete preta, observando o embarque. Ele parecia pequeno, diluído no tamanho do próprio império desmoronado. Tentei imaginar o que passava por sua cabeça ao ver o jato que simbolizava seu poder ser pilotado sob ordem de alguém que ele havia desprezado. Talvez naquele instante ele compreendesse que algumas vitórias não têm testemunhas, apenas significado. O comandante de voo anunciou a decolagem. O rugido das turbinas encheu o ar e a aeronave avançou pela pista com suavidade calculada. A sensação de elevação sempre me foi familiar, mas naquele dia teve um sabor diferente, como se cada metro ganho no ar representasse um afastamento das vozes que um dia tentaram me reduzir. O som do vento contra o casco era hipnótico. Lá embaixo, a cidade diminuía, os prédios se tornavam maquetes, e a vida seguia, ignorando o drama invisível que se desenrolava acima dela. Durante o voo, revisei os documentos da missão. O envelope lacrado trazia instruções diretas do Ministério da Defesa.
uma reunião confidencial na Embaixada Brasileira para discutir a expansão de acordos navais. Nenhum detalhe adicional. Essa era a natureza do trabalho. Confiança total, explicações parciais. Mesmo assim, pela primeira vez em anos, eu sentia que o comando não era um fardo, mas uma extensão natural de mim mesma. A mulher que um dia precisou ser invisível agora era o próprio símbolo do poder silencioso que sempre defendeu. O piloto anunciou que o voo estava estabilizado e perguntou se eu desejava que servisse o almoço. Recusei. Pedi apenas café. Enquanto bebia, observei o reflexo da minha imagem na janela. O mesmo rosto sereno, mas os olhos, havia neles algo novo, uma calma firme, quase perigosa. O tempo não havia me endurecido, havia me lapidado. 2 horas depois, uma mensagem criptografada apareceu no tablet de comunicações. Era da base brasileira. Contato não autorizado na pista antes da decolagem. Identificação: Eduardo Maia. Tentou acesso à aeronave alegando necessidade de entrega de documento. Ação interrompida. Aguarda instruções. Suspirei. Ele ainda não tinha aprendido. Digitei a resposta curta. Negar acesso. Registrar tentativa. Nenhuma retaliação necessária. E desliguei o aparelho. Por um momento imaginei a cena. Ele, do lado de fora, tentando convencer seguranças treinados de que precisava falar comigo, tentando usar a mesma voz de comando que usava com subordinados, percebendo tarde demais que aquele timbre já não surtia efeito. Provavelmente levantou a voz, exigiu ser reconhecido, usou o próprio nome como chave de autoridade, e pela primeira vez, viu o nome não abrir porta alguma. A humilhação que ele tentou me infligir meses antes agora era devolvida, mas não por vingança. Por consequência natural, o mundo apenas devolve o eco do que dizemos. O resto do voo transcorreu em silêncio. Lá fora, o céu permanecia limpo, cortado apenas por nuvens dispersas. Fechei os olhos por alguns minutos e me permiti lembrar da primeira missão que fiz como fantasma. Lembrei do mar revolto, do cheiro de pólvora e óleo, da sensação de estar viva em meio ao caos. E percebi que, mesmo agora, a essência era a mesma: permanecer calma quando todos ao redor perdem o equilíbrio. Quando o jato pousou em Washington, a equipe diplomática aguardava na pista. Assim que desci, o embaixador me cumprimentou com um aperto de mão firme e um olhar de respeito. É uma honra tê-la aqui, almirante. A palavra soou diferente ali, não como título, mas como reconhecimento. Caminhei ao lado dele até o carro oficial, escoltada discretamente por agentes de segurança. Durante o trajeto até a embaixada, meu pensamento voltou ao Brasil. Imaginei o pai de Daniel sozinho na mansão silenciosa, cercado de quadros caros e arrependimentos. Pensei em Daniel, que ainda me mandava mensagens que eu não respondia, tentando manter viva uma ponte que já havia ruído. E percebi algo. Eu não precisava mais provar nada a ninguém. A justiça já estava completa, e a paz, enfim, possível. A reunião na embaixada durou pouco mais de 2 horas. Questões estratégicas, acordos, formalidades. Quando terminou, o embaixador insistiu em oferecer um jantar em meu nome. Aceitei por cortesia. O salão era elegante, mas não imponente, e os convidados falavam baixo, conscientes da importância de cada palavra dita. Em meio ao som de talheres e risadas contidas, um diplomata estrangeiro se aproximou e perguntou com um sorriso curioso: "É verdade que a senhora é o almirante fantasma? Achei que fosse uma lenda." Eu o encarei e respondi serena: "Algumas lendas só existem porque alguém precisou ficar em silêncio para que os outros falassem." Ele sorriu de volta, como quem entende metade do que ouve, e se afastou. Naquela noite, sozinha no quarto da embaixada, tirei a medalha do bolso e a coloquei sobre a mesa. A luz do abajur refletiu sobre o metal, e o brilho se espalhou pelo tampo como um pequeno sol. Peguei uma caneta e escrevi em um papel o que jamais havia dito em voz alta: "Eu venci." Mas não porque me vinguem, porque aprendi a não precisar. Na manhã seguinte, antes de voltar ao Brasil, caminhei até o terraço da embaixada. O vento frio batia no rosto, e as bandeiras tremulavam no alto. De lá, podia ver o céu aberto, vasto, livre, e pensei em como, anos antes, eu só queria um pouco de paz. Agora, a paz estava ali, dentro de mim,
tão silenciosa quanto o som de um jato cortando as nuvens. Quando embarquei de volta, o piloto me cumprimentou mais uma vez e informou: Senhora, rota de retorno confirmada. Deseja que enviemos mensagem ao controle brasileiro? Envie apenas uma linha, respondi. Diga que o voo transcorre em paz. E assim seguimos, cruzando o céu tranquilo, com o passado ficando menor a cada milha percorrida. Eu sabia que aquele voo, embora diplomático, seria lembrado por mim como o verdadeiro marco da virada, o ponto exato em que o silêncio deixou de ser defesa e se tornou poder. O jato cortava o azul sem esforço, e eu, enfim, compreendi que o destino nunca se tratou de onde pousamos, mas de quem nos tornamos enquanto estamos no ar. O retorno ao Brasil foi silencioso. A aterrissagem aconteceu sob um céu cinzento, com nuvens pesadas anunciando chuva. O piloto manteve o protocolo de segurança até o último segundo, e a equipe de solo aguardava em posição, como se o ar ainda carregasse o eco da missão diplomática. Mas para mim, aquele voo tinha um peso pessoal. Era o fechamento de um ciclo que, no entanto, ainda escondia um último capítulo. E eu sentia isso no corpo, como se o ar antes da tempestade tivesse cheiro de traição. Quando desci do jato, o oficial de apoio me informou que uma correspondência havia sido deixada na base em meu nome. Envelope marrom, sem remetente, com um selo de escritório de advocacia. Assinei o recebimento e o guardei sem abrir. Não era momento para lidar com papéis. Fui direto para a residência de serviço, e só quando a noite caiu é que decidi encarar o conteúdo. Dentro do envelope, havia cópias de extratos bancários, e-mails impressos e uma carta anônima, datilografada, sem assinatura. O texto era direto. Enquanto a senhora servia o país, seu nome foi usado como garantia em transações feitas por Daniel Maia e seu pai. Há registros de procurações falsas, movimentações de bens e tentativas de acesso a contas vinculadas ao Fundo Naval de Pensão. Investigue antes que apaguem os rastros. Li 2 vezes antes que o significado completo me atingisse. Meu nome, aquele que eles haviam ridicularizado, chamado de pobre, insignificante, havia sido usado para lavar dinheiro. O desprezo, percebi, não era apenas preconceito de classe. Era distração. Enquanto me tratavam como ninguém, usavam minha identidade em silêncio. Na manhã seguinte, fui à seção jurídica da Marinha. Mostrei os documentos a um auditor de confiança, um capitão de olhos cansados que me devia um favor de outro tempo. Ele examinou as cópias com atenção, fez anotações rápidas e, por fim, levantou o olhar. Esses registros são verdadeiros. Eles criaram uma procuração digital com seu CPF, anexando o código da reserva. Usaram sua patente como cobertura para aprovar transferências que só seriam aceitas com autorização de alguém de nível sigiloso. Senti o estômago apertar. Desde quando? Perguntei. Pelo menos 1 ano. 1 ano. Exatamente o período em que Daniel e eu planejávamos o casamento. As viagens dele, os jantares de negócios com o pai, os gastos inexplicáveis, tudo ganhava nova forma. Eu, que sempre achara que o controle era meu, havia sido transformada em escudo. O amor que ele dizia sentir era o disfarce perfeito. À tarde, fui até o banco indicado nos extratos. Mostrei minha identificação e pedi acesso aos registros de movimentação. A gerente, visivelmente desconfortável, me conduziu até uma sala reservada. Senhora, eu lembro de tê-la atendido há alguns meses, mas não pessoalmente. Era um documento com sua assinatura digital. Tudo parecia legítimo. Pedi para ver. Na tela, lá estava meu nome, minha digital, meu código militar, falsificados com perfeição. E quem estava presente no dia da autorização? Perguntei. Um homem mais velho, identificado como representante financeiro do Grupo Maia. Disse que era seu sogro. Aquela frase foi como um estalo seco. Tudo se encaixava. O desprezo dele não era apenas arrogância, era tática. Me fazer parecer inferior, para que ninguém questionasse quando ele se apresentasse como responsável por minhas finanças. Um disfarce de poder que escondia crime. Saí do banco com o coração acelerado. Liguei diretamente para o comandante jurídico da Marinha. Contei o essencial, sem nomes. Ele ouviu em silêncio e respondeu apenas: mantenha-se afastada até termos confirmação. Se o nome Almirante Fantasma aparecer em qualquer registro público, haverá uma investigação federal.
E isso é algo que o país não pode permitir. Entendi o recado. Resolver discretamente. Era o mesmo tipo de guerra que eu conhecia. Silenciosa, sem tiros, mas letal. No final do dia, voltei para casa e encontrei Daniel na porta. Ele parecia nervoso, o rosto abatido, como quem não dormia há dias. Precisamos conversar, disse. E antes que eu respondesse, entrou. Eu sei que você descobriu. Eu sei de tudo. Sentei, observando-o. Ele se movimentava inquieto, passando as mãos pelos cabelos, tentando montar uma versão aceitável da verdade. Foi ideia dele, começou referindo-se ao pai. Ele disse que era apenas para agilizar um processo, que depois devolveríamos o valor. Eu não sabia que estavam usando sua patente. Juro. A palavra juro sempre soa vazia quando dita por quem já quebrou todos os códigos. Fiquei calada, e o silêncio o desarmou. Você acha que eu participei? Perguntou. Acho que você se calou, respondi. E o silêncio também é cumplicidade. Ele abaixou a cabeça. Eu estava tentando proteger você, insistiu. E aquilo me fez rir. Um riso breve, sem alegria. Proteger de quê, Daniel? De mim mesma. Houve um momento em que ele pareceu querer ajoelhar-se, como se o gesto pudesse apagar o que estava feito. Mas nada apaga uma escolha. Meu pai está sendo investigado, disse por fim. Eu não posso deixar ele cair sozinho. Ele é velho, doente. Interrompi. Doente está o senso de moral que vocês perderam juntos. Ele chorou. Foi estranho ver lágrimas naquele rosto que sempre se orgulhou de ser calculado, mas não senti pena. Só um vazio imenso, o tipo de ausência que se instala quando algo morre dentro de você sem barulho. Quando ele percebeu que nada do que dissesse mudaria minha expressão, levantou-se cambaleando. Você vai me denunciar? Perguntou. E eu respondi. Não, eu não preciso. Vocês vão se destruir tentando se salvar. Assim que ele saiu, liguei para o advogado da Marinha e autorizei o bloqueio preventivo de todas as contas em meu nome. Em menos de 24 horas, o sistema identificou transferências internacionais ligadas à empresa do pai. O caso seria encaminhado ao Ministério Público, mas de forma sigilosa. O escândalo não viria a público, pelo menos não por mim. Na noite seguinte, o noticiário anunciou a queda oficial do Grupo Maia. Acusações de fraude e lavagem de dinheiro, dizia o repórter. Nenhum nome além do patriarca foi citado, mas eu sabia que Daniel estava entre os envolvidos, ainda que protegido por advogados. As imagens mostravam a mansão sendo cercada por veículos da Polícia Federal. Eu assisti com a mesma serenidade que tive quando ele me mandou sair daquela casa pela primeira vez. O ciclo se fechava. Na semana seguinte, recebi uma ligação inesperada. Era o mesmo oficial que havia conduzido minha reativação. Senhora, o caso do Grupo Maia foi considerado questão de segurança institucional. O nome da senhora permanecerá fora dos registros. O comando agradece sua discrição. Agradeci, desliguei e permaneci em silêncio por longos minutos, olhando o reflexo da luz na parede. Havia justiça ali, mas também uma ponta de melancolia. Parte de mim ainda queria acreditar que Daniel tinha sido apenas manipulado, não cúmplice. Mas a verdade é que ele escolhera o conforto da mentira em vez da integridade da verdade. 2 dias depois, encontrei o pai dele em uma audiência administrativa. Ele havia sido intimado para prestar esclarecimentos, e quando me viu, empalideceu. Você destruiu minha família, murmurou. Não, respondi. Vocês se destruíram quando decidiram me usar. Ele tentou se defender, alegar que não sabia, que Daniel era o responsável, que o amor dele pelo filho o cegou. Eu apenas o observei, lembrando da risada dele no jato, da frase que ecoava como um trovão distante. Não toque em nada, militar pobre. Sorri de leve e disse, o senhor tinha razão, senhor Maia. Eu não toquei em nada, e mesmo assim, tudo que era seu desabou. Quando saí daquela sala, senti o ar fresco no rosto e soube que nada mais me prendia ao passado. Não havia mais rancor, apenas aprendizado. A humilhação se transformara em arma, e o silêncio em escudo. Nos dias seguintes, a imprensa especulou, o público se dividiu, e o nome Maia se tornou sinônimo de decadência. Eu, por outro lado, recebi um novo convite: integrar um Conselho Internacional de Defesa Estratégica. O mesmo país que me obrigou a viver nas sombras, agora me oferecia um lugar à luz. Aceitei. Antes de embarcar para Brasília,
Recebi uma última mensagem de Daniel. Pai foi internado. Eu sei que errei. Queria te ver, só por 1 minuto. Li, apaguei e deixei o celular sobre a mesa. Alguns pedidos chegam tarde demais. Na manhã seguinte, o carro oficial me levou ao aeroporto. Pela janela, vi a cidade acordando, as ruas molhadas pela chuva da madrugada. Fechei os olhos e respirei fundo. O som do motor parecia o mesmo de um coração recomeçando, constante, firme, em paz. Os dias seguintes foram de calma apenas aparente. Do lado de fora, a mídia exibia fragmentos do colapso do Grupo Maia, manchetes sobre fraude, auditorias, bloqueios de contas. Do lado de dentro, eu trabalhava em silêncio. Nenhuma vitória é completa, enquanto há brechas legais, e eu sabia que o poder deles, embora abalado, ainda respirava nas sombras de escritórios e advogados dispostos a tudo. O pai e o filho haviam caído socialmente, mas ainda tinham dinheiro suficiente para comprar silêncio. Eu conhecia bem esse tipo de jogo. É no silêncio das repartições que o poder tenta se refazer, e era exatamente ali que eu iria cortar a última raiz. Na manhã de uma quarta-feira, sentei-me diante da mesa com uma pasta vermelha idêntica àquela que guardava meu crachá militar. Dentro dela, coloquei os contratos falsificados, os extratos e os relatórios do banco. Ao lado, uma folha em branco e uma caneta azul. As mesmas ferramentas que usei tantas vezes para assinar ordens de missão em zonas de risco. Só que agora a guerra era outra. Não havia mar, nem fronteira. Havia leis. E eu aprendera, com os anos, que a justiça civil é apenas outra forma de batalha. Mais lenta, mas igualmente letal. Contactei um velho amigo, o Dr. Eustáquio Prado, advogado da Marinha reformado, especialista em direito militar e administrativo. Ele atendeu com a voz grave e pausada que sempre teve. Sabia que um dia me ligaria, comandante, disse. Ouvi boatos sobre o seu reaparecimento. O que precisa? De um documento, respondi. Um que não deixe dúvidas, que feche todas as portas e, se possível, tranque-as por dentro. Contra quem? Perguntou. Contra quem acreditou que podia me usar. Nos encontramos em um café discreto no centro de Brasília, o tipo de lugar onde ninguém repara em ninguém. Ele chegou com uma pasta de couro envelhecida e aquele olhar de quem já viu o suficiente para não se espantar com nada. Eu contei tudo em detalhes, sem sentimentalismo. Quando terminei, ele recostou-se na cadeira e murmurou. Você quer algo maior do que um processo. Quer uma blindagem definitiva. Quero que o nome deles nunca mais seja capaz de tocar o meu, nem por acidente, respondi. Durante semanas trabalhamos juntos, madrugada adentro. O plano era preciso. Usar a brecha jurídica deixada pelo uso indevido da minha patente e transformá-la em arma. Se o nome Almirante Fantasma estava associado a operações sigilosas, qualquer tentativa de usá-lo em documentos civis configurava crime de segurança nacional. E mais, a própria procuração falsa assinada por Daniel e o pai dele poderia ser enquadrada sob violação de protocolo federal. O caso, portanto, não seria tratado como fraude comum, mas como infração contra o Estado. Isso significava uma coisa: segredo de justiça absoluto, e dentro dele, meu poder de decisão. A primeira audiência ocorreu em sigilo, dentro de um tribunal militar. Eu entrei usando o uniforme formal da reserva, calça azul escura, camisa branca, casaco com as insígnias discretas de comando. O juiz, um almirante aposentado que já ouvira falar de mim, manteve postura neutra, mas o respeito estava no ar. Quando me levantei para falar, o som do salto no piso ecoou como batida de martelo. Excelência, comecei, não estou aqui por vingança, mas por honra. Usaram o nome da Marinha para legitimar corrupção, e usaram o meu nome como escudo. Peço apenas que a verdade volte ao seu lugar. Do outro lado, os advogados de Eduardo Maia tentavam disfarçar a tensão. O próprio não compareceu. Alegou problemas de saúde. Daniel, porém, estava presente. Sentou-se com o rosto abatido, o olhar perdido, evitando me encarar. Eu não precisei olhar para ele para sentir a culpa pairando no ar. Quando o juiz me pediu para apresentar o documento principal, abri a pasta e retirei a folha que Eustáquio redigira com precisão cirúrgica. Declaração de titularidade e restrição de uso identificatório militar. Código Alpha 7. Em termos simples, o texto determinava que qualquer pessoa física ou jurídica que utilizasse, direta ou indiretamente, a patente, o nome ou o histórico militar associado à minha identidade, sem autorização expressa,
incorreria automaticamente em crime de violação de protocolo de segurança. O juiz leu atentamente. Depois perguntou: a senhora tem consciência do impacto disso? Está requisitando não apenas a proteção de um nome, mas de uma memória institucional. Sim, respondi. Porque foi essa memória que eles tentaram manchar. O despacho foi aprovado sem objeção. Em menos de uma semana, o documento se tornaria oficial. Seu efeito seria retroativo e imediato. Em termos práticos, significava que qualquer menção pública, jurídica ou comercial feita pela família Maia envolvendo o meu nome resultaria em sanção automática e bloqueio de bens. Eu não precisei mover um processo criminal. Eles mesmos se tornaram o próprio processo. Dias depois, o telefone tocou. Era Eustáquio, rindo do outro lado. Consegui o carimbo. Está feito. A senhora agora tem a blindagem mais sólida que já redigi em 30 anos de carreira. Eles não podem citar o seu nome nem em confissão. E se tentarem? Perguntei. Será considerado ameaça à segurança nacional. Desliguei e senti o peso do mundo se aliviar sobre os ombros. Peguei a cópia do documento, dobrei cuidadosamente e guardei dentro da pasta vermelha. Não era apenas papel, era um muro. Um limite invisível entre o que eu fui forçada a suportar e o que eu decidi permitir dali em diante. Alguns dias depois, o efeito começou a se espalhar. O pai de Daniel, mesmo internado, recebeu uma notificação oficial. Estava proibido de citar meu nome em entrevistas, documentos e até em testamentos. A multa pelo descumprimento era tão absurda que o próprio advogado dele aconselhou silêncio absoluto. A empresa, já em ruínas, foi liquidada. O nome Maia desapareceu das fachadas de prédios, dos contratos, das manchetes. Um império que um dia se orgulhou de aparecer em tudo foi forçado a sumir. Ironia perfeita. Ser apagado pela própria vaidade. Daniel tentou me procurar uma última vez. Mandou uma carta escrita à mão, como se o gesto simples pudesse reparar o que o luxo destruiu. Dizia que não dormia, que pensava em mim todos os dias, que o pai talvez não sobrevivesse ao colapso, que ele só queria conversar. Li cada linha sem raiva, apenas com uma compaixão distante. O amor que um dia tivemos havia sido real, talvez, mas morreu soterrado pelas escolhas dele. Respondi com uma única frase: o perdão é livre, mas a confiança não ressuscita. Nunca mais ouvi falar dele. Com o documento em vigor, voltei ao meu trabalho na Marinha, agora em função consultiva. A base de Brasília me ofereceu um escritório com vista para o lago. Todos os dias, às 6 da manhã, eu chegava, tomava café preto e lia os relatórios. A rotina era simples, mas havia paz nela. Um dia, o comandante passou pela minha sala e disse: "Sabe, senhora, seu caso virou exemplo de controle e disciplina. O pessoal mais novo a chama de a mulher que calou um império." Sorri discretamente. Eles exageram. Só mostrei que o silêncio tem mais poder do que o grito. Nas semanas seguintes, recebi convites de universidades e centros de defesa para palestrar sobre ética e comando. Aceitei apenas um, em um evento fechado na escola naval. Quando subi ao palco, olhei para os rostos jovens que me observavam com expectativa e disse: "Ser forte não é gritar mais alto, é saber quando o silêncio é uma ordem." A plateia ficou em silêncio. Um silêncio que eu reconhecia. Depois da palestra, fiquei sozinha no auditório vazio. A luz do entardecer entrava pelas janelas, dourando o chão. Peguei o documento dobrado dentro da pasta e o estendi na mesa. Passei os dedos sobre as palavras impressas e pensei em tudo que ele representava. Não era um castigo, era uma fronteira. Eu finalmente tinha um nome que ninguém poderia usar e uma história que ninguém poderia apagar. No final daquele dia, fui até o pier da base. O vento estava frio, o céu limpo. Ao longe, o lago refletia o brilho das luzes da cidade. Fiquei ali por longos minutos, respirando fundo, sentindo o som da água como uma lembrança antiga. Era ali, no reflexo tranquilo da superfície, que eu percebia o quanto havia mudado. Eu não precisava mais me esconder, nem provar nada. O passado não era mais um fardo, era um espelho, e eu podia olhar para ele sem medo. Quando deixei o pier, o céu já estava escuro. A cada passo, o barulho dos sapatos no chão molhado soava como batidas de um relógio que finalmente se alinhava ao tempo certo. A guerra havia terminado.
Não com tiros, mas com uma assinatura. E pela primeira vez, em muitos anos, senti que podia simplesmente existir, sem precisar desaparecer para ser respeitada. Os dias que se seguiram à assinatura do documento foram estranhamente calmos, como se o mundo tivesse decidido girar em silêncio. A rotina militar me mantinha em movimento. Reuniões, relatórios, análises de operações estratégicas, mas por dentro havia uma quietude diferente, a de quem já não carrega o peso de provar nada. As pessoas na base me olhavam com respeito, mas também com uma certa distância, não por medo, mas por reverência. Era como se todos percebessem que o silêncio ao meu redor não era ausência de som, e sim presença de algo mais forte, a paz conquistada. Mesmo assim, o passado ainda insistia em se fazer presente. Chegavam mensagens anônimas, cartas enviadas por intermediários, e uma em particular, entregue por um oficial do correio interno, trazia o nome que eu já tentava esquecer: Daniel Maia. Reconheci a caligrafia antes mesmo de abrir. Por um momento, pensei em rasgar o envelope ali mesmo, mas decidi ler. O texto começava com um pedido de desculpas. Desses longos, bem escritos, que parecem confissão, mas escondem justificativas. Dizia que não dormia desde a audiência, que o pai estava em coma, que tudo o que ele fez foi por medo, por fraqueza, por influência. Dizia que ainda me amava e que queria apenas me ver, uma última vez. Não para reatar, mas para compreender. Fiquei olhando aquelas palavras por minutos que pareceram horas. Eu já tinha ouvido variações desse discurso antes, nos campos de guerra, nos corredores da hierarquia, nas vozes de quem sempre pede perdão quando o castigo é inevitável. Ainda assim, algo em mim quis ouvir, não por ele, mas por mim. Quis olhar nos olhos de quem um dia eu amei e perceber, sem dor, que já não havia nada ali. Mandei uma mensagem curta. Encontre-me no cais da base, amanhã, às 19. Não dei explicações, nem espaço para respostas. Na hora marcada, o céu estava cinzento, e o vento frio agitava o lago como se antecipasse a conversa. Daniel chegou atrasado, vestindo roupas simples, o rosto abatido. Havia envelhecido em poucos meses. Quando se aproximou, o olhar dele buscava em mim a mulher que ele conheceu, mas o que encontrou foi outra pessoa. Eu já não pertencia àquela história. Obrigado por me receber. Ele começou, a voz trêmula. Eu precisava falar com você, sem advogados, sem documentos. Só nós. Assenti com a cabeça, mas permaneci em silêncio. Ele respirou fundo. Eu perdi tudo. O pai, a empresa, os amigos. E percebi que o único lugar onde eu realmente era eu mesmo era com você. Sorri de leve, não com ironia, mas com a lucidez de quem finalmente entende a diferença entre arrependimento e remorso. Daniel, o problema nunca foi o que você perdeu. Foi o que você estava disposto a perder sem hesitar. Você me trocou por poder, e quando o poder acabou, veio procurar o que restou de mim. Eu sei, ele respondeu, engolindo seco, mas eu não vim pedir nada. Só queria te dizer que se eu pudesse voltar, teria te ouvido mais. Você não precisava me ouvir, falei. Só precisava não me silenciar. Houve um silêncio denso entre nós, o tipo que pesa mais do que grito. Ele olhou para o chão, os ombros caídos. Eu li as notícias, disse. Soube que agora você está no Conselho de Defesa, que foi condecorada. Você venceu. Não, respondi com calma. Eu sobrevivi. Vencer é consequência. Ele riu. Um riso curto, cansado. Você sempre fala como se o mundo fosse um campo de batalha. E não é? Perguntei. As pessoas guerreiam por coisas diferentes. Dinheiro, status, amor. Eu só lutei para continuar sendo eu mesma. Daniel respirou fundo e deu um passo à frente. E agora? O que vai ser de você? Vou viver, respondi. Simples assim. Algo que aprendi a fazer sozinha. Posso ao menos te ver de vez em quando? Conversar? Não. Falei, com a suavidade de uma sentença. Ver-me seria tentar manter viva uma história que já morreu. E eu não revivo fantasmas, mesmo sendo um deles. Ele abaixou a cabeça. Eu te amei, sabia? Acredita mesmo que isso é amor, Daniel? Quem ama não destrói o que admira. Você amou a ideia de mim, a força, o mistério, o uniforme, mas nunca quis conhecer o que havia por baixo. O vento ficou mais forte, e as luzes do cais se acenderam, refletindo no lago. Ele colocou as mãos nos bolsos e murmurou. Eu não tenho mais ninguém. Agora você tem algo melhor.
respondi. Tem a chance de aprender quem é sem o espelho do poder. Por alguns segundos, pensei que ele fosse dizer algo, um último apelo, talvez uma palavra que pudesse resgatar o que fomos. Mas ele apenas assentiu devagar, virou-se e foi embora, andando devagar pela passarela de madeira até desaparecer na escuridão. Eu fiquei ali, olhando o reflexo das luzes se partindo na água, e percebi que não sentia tristeza. Sentia alívio, a paz verdadeira, aquela que vem não quando tudo termina, mas quando a gente entende que nada mais precisa continuar. Na manhã seguinte, recebi um comunicado interno. Minha transferência para um posto internacional havia sido aprovada. Uma função consultiva em Lisboa, ligada à segurança marítima e cooperação entre forças navais. Sorri sozinha. Era como se o universo tivesse decidido me dar um novo horizonte. Literalmente. Aceitei o cargo. Antes de embarcar, passei na enfermaria da base. A médica de plantão me conhecia de outros tempos. Vai embora de novo, almirante? Perguntou, meio em tom de despedida. Não vou embora, respondi. Vou seguir. No dia do embarque, o céu estava límpido e o ar leve. Nenhuma imprensa, nenhum alarde, apenas a tripulação, os colegas e o som distante das turbinas. Quando o jato levantou o voo, olhei pela janela e vi o lago ficando pequeno, depois invisível. A cada metro que subíamos, eu sentia o passado se dissolvendo, como neblina ao sol. Durante o trajeto, pensei em Daniel apenas uma vez, e não como ferida, mas como lembrança de quem eu era quando ainda acreditava que o amor precisava de provas. Entendi que não precisava. O amor, quando é verdadeiro, não se mede em sacrifício, mas em liberdade. Ao chegar a Lisboa, fui recebida por um pequeno grupo de oficiais locais. O posto era simples, mas estratégico. Tinha vista para o mar, e por um instante, o cheiro de sal me levou de volta à origem de tudo. Aquele mar não era o mesmo, mas falava a mesma língua. A maré batia contra as pedras com o mesmo ritmo que meu coração aprendera a seguir. Constante, firme, em paz. Nos dias que se seguiram, reorganizei a vida com a serenidade de quem, pela primeira vez, não precisava esconder o passado. Comprei um apartamento pequeno, 2 janelas amplas, uma varanda com vista para o Tejo. À noite, eu me sentava ali com uma xícara de café e observava os navios distantes, imaginando para onde iam, quantas histórias carregavam, quantos recomeços abrigavam. Foi numa dessas noites que percebi que a solidão, quando escolhida, é diferente. Não dói. É liberdade em estado puro. Eu já não era a mulher que foi expulsa de um jato com humilhação, nem a oficial oculta por códigos e segredos. Eu era simplesmente eu, inteira, sem fardas, sem máscaras. Algumas pessoas dizem que a justiça é um ato público. Discordo. A verdadeira justiça é íntima. Acontece dentro, no exato momento em que você percebe que não precisa mais de testemunhas para se sentir livre. E naquela varanda, com o som do mar misturado ao vento, eu entendi que minha liberdade não veio do documento, nem da vitória judicial, nem das quedas dos outros. Veio do fato simples de que, depois de tudo, eu ainda conseguia amar a vida. Na manhã seguinte, acordei com o sol entrando pelas janelas. A luz tocava as paredes brancas do apartamento e refletia sobre o piso de madeira. Respirei fundo, sorri e, pela primeira vez em muito tempo, não pensei no passado, só no que ainda estava por vir. Os primeiros meses em Lisboa passaram como se o tempo tivesse desacelerado. As manhãs eram frias, o ar tinha gosto de mar, e as ruas, com seus paralelepípedos antigos, pareciam sussurrar histórias de outras vidas. Eu caminhava até o quartel-general marítimo sempre no mesmo horário, o sol ainda tímido sobre o Tejo, e cada passo era um lembrete silencioso de que eu estava viva, inteira, livre. O cargo consultivo me mantinha próxima do que eu amava, o mar, a estratégia, a disciplina, mas longe das sombras que um dia me definiram. Pela primeira vez em muitos anos, eu podia respirar sem medo de quem estava observando. O escritório era simples, paredes brancas e mapas navais espalhados sobre uma grande mesa de madeira. Meu trabalho consistia em revisar relatórios sobre segurança costeira e coordenar operações de cooperação entre as marinhas do Atlântico. Era uma função técnica, mas o que realmente me interessava era o silêncio que vinha com ela. Ninguém ali me conhecia como Almirante Fantasma. Para eles, eu era apenas uma oficial reformada, discreta e eficiente. Essa anonimidade voluntária era o maior luxo que eu poderia ter. Ainda assim,
A vida tem um jeito curioso de testar se realmente deixamos o passado para trás. Numa tarde de março, durante uma reunião com oficiais portugueses e espanhóis, um assessor entrou apressado na sala, segurando um tablet. "Precisam ver isto", disse. Na tela, uma manchete de jornal brasileiro. Grupo Maia encerra atividades oficialmente. Herdeiro é investigado por evasão de divisas. A foto mostrava Daniel saindo de um tribunal, magro, abatido, o olhar perdido. O pai havia morrido 2 semanas antes, sem direito a velório público. A nota dizia que ele deixara dívidas e uma herança congelada por litígios judiciais. Olhei a imagem por alguns segundos, em silêncio. Um dos oficiais comentou algo sobre o caso ter sido um exemplo de decadência moral de elites sul-americanas. Apenas assenti, devolvi o tablet e voltei à reunião. Nenhum músculo do meu rosto se moveu. Mas por dentro, algo se acomodou, como uma peça que finalmente encontra seu encaixe. Era o fim, não o que eu pedi, mas o que a vida achou justo. Naquela noite, voltei para casa caminhando à beira do rio. As luzes refletiam na água, e o ar frio fazia meus olhos arderem. Lembrei de quando, anos antes, eu também caminhei sozinha, mas com outro peso nos ombros, outro tipo de solidão. Agora, havia leveza. A dor que um dia me moldou se tornara chão. E foi ali, entre o som distante dos navios e o farfalhar do vento, que uma ideia começou a se formar. Um novo propósito. Nos dias seguintes, comecei a desenhar um projeto. Algo simples, quase pessoal. Um programa de treinamento e acolhimento para mulheres que deixavam as Forças Armadas. Queria criar um espaço onde pudessem aprender a recomeçar, a usar o que o serviço lhes deu. Disciplina, resiliência, coragem, como ferramentas de reconstrução civil. Enviei a proposta ao Ministério da Defesa, sem assinatura de patente, apenas como cidadã. 3 semanas depois, recebi resposta. Aprovada. Quando o programa começou, o espaço era modesto. Um galpão adaptado próximo ao porto, paredes brancas, bandeiras discretas. As primeiras inscritas chegaram tímidas, olhando para o chão, ainda com o olhar endurecido de quem passou anos sem ser ouvida. Eu as recebi uma a uma, sem uniforme, apenas com um sorriso e café quente. Disse que ali ninguém precisava provar nada, apenas existir. Aos poucos, as conversas fluíram. Cada mulher trazia uma história. A sargento que perdeu o lar, a cabo que lutava contra o trauma, a marinheira que se sentia invisível depois da reforma. E enquanto eu as ouvia, percebia que o que me mantinha viva agora era ouvir, não comandar. 1 mês depois, durante uma das oficinas, uma das alunas me perguntou se era verdade que eu já havia comandado operações secretas. Ri. Boatos viajam mais rápido que navios, respondi. Ela insistiu. E é verdade que a senhora teve um codinome? Eu olhei para ela, hesitei e respondi. Tive, mas ele não importa mais. Por quê? Perguntou curiosa. Porque o nome que a gente escolhe para viver vale mais do que o que dão pra gente em guerra. O projeto cresceu rápido. Outras bases começaram a replicar o modelo. Recebi convites para palestrar, entrevistas que recusei, homenagens que declinei. Eu não queria holofotes, queria continuidade. Um dia, uma oficial portuguesa que acompanhava o programa me disse: "A senhora transformou o silêncio em método. Isso é raro." Eu sorri. O silêncio é a única língua que o respeito entende. Certo dia, recebi uma visita inesperada. Era Dorene, a funcionária do Conselho de Habitação em Charlotte, a mesma que, meses antes, me ajudara quando eu vivia num motel. Ela estava de férias na Europa e descobriu meu endereço por acaso. Quando a vi na porta, não pude evitar o sorriso. "Você conseguiu", ela disse. "E ainda melhor do que imaginei." Tomamos chá na varanda, olhando o rio. Ela me contou que acompanhou minha história pelos jornais e que, depois daquilo, começou a trabalhar com projetos de apoio a mulheres desalojadas. "Tudo começou com você", disse. Balancei a cabeça. "Não, Dorene. Começou quando você decidiu ouvir. Depois que ela partiu, fiquei pensando em quantas vidas tinham cruzado a minha e em quantas vezes o destino tentou me derrubar apenas para me obrigar a levantar diferente. Percebi que o renascimento não acontece de uma vez. Ele vem em fragmentos. Um dia você acorda e não sente raiva, no outro não sente medo, até que, de repente, percebe que está sorrindo sem motivo. Foi isso que aconteceu comigo." Certa manhã, enquanto organizava papéis no escritório do projeto, um oficial entrou com um envelope.
Correspondência do Brasil, disse. Peguei o envelope e, ao reconhecer o remetente, meu coração acelerou. Era da Marinha. Dentro, uma carta com o selo do comando e uma linha escrita à mão pelo próprio ministro. Pelo serviço prestado à nação e por representar o valor silencioso do dever, a senhora está oficialmente reabilitada com mérito excepcional. Cargo honorário, conselheira permanente da Frota Nacional. Senti as mãos tremerem, não pelo título, mas pelo simbolismo. Eu que havia sido apagada da história voltava a existir oficialmente, não como fantasma, mas como presença. A diferença entre ser lembrada e ser reconhecida estava ali, numa assinatura. Naquele fim de tarde, fui até o porto. O vento estava forte, o céu pintado de laranja e azul. Observei os navios partindo e me lembrei da primeira vez que vi o mar, ainda jovem, sem imaginar aonde ele me levaria. A vida inteira tinha sido uma sucessão de partidas e retornos, mas agora era diferente. Eu não estava indo embora de nada, nem fugindo de ninguém. Estava apenas continuando. Enquanto o sol desaparecia no horizonte, tirei do bolso uma pequena concha azul com bordas prateadas, a mesma que comprei no mercado de Wilmington e chamei de Paz. Coloquei-a sobre o parapeito e disse baixinho: missão cumprida. O vento a empurrou suavemente para a água, e eu a vi afundar devagar, girando até desaparecer. Sorri. Naquela noite, escrevi meu último relatório pessoal, não para a Marinha, mas para mim mesma. Escrevi que o verdadeiro poder não está em comandar homens, mas em continuar sendo mulher, num mundo que tenta nos apagar. Escrevi que a honra não se conquista com glória, e sim com coerência. E por fim, escrevi que o silêncio não é ausência de voz, é escolha de quem já disse tudo o que precisava. Fechei o caderno, apaguei as luzes e fiquei algum tempo observando a cidade dormindo. Do lado de fora, o som distante dos navios misturava-se ao vento, e por um instante tive a certeza de que, em algum lugar do oceano, o eco do meu nome ainda existia, não como título, mas como memória viva. Na manhã seguinte, acordei com o sol batendo no rosto e um sentimento simples, quase esquecido: paz. Coloquei o uniforme civil do projeto, prendi o cabelo e, antes de sair, olhei para o espelho. Pela primeira vez, não vi a militar, nem a mulher ferida, nem o fantasma. Vi apenas alguém pronta para viver. E isso, percebi, era a missão mais importante de todas.